O Milwaukee Bucks contratou o Miles Turner, pivô do Indiana Pacers, e para isso ele dispensou o Damian Lillard. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para um vídeo emergencial aqui no canal do Cara dos Esportes. O Milwaukee Bucks sacudiu essas primeiras 24 horas do mercado de free agents da liga. O mercado abriu ontem às 19 horas, horário de Brasília. Começou um pouco devagar, teve ali troca do Denver Nuggets e tal. Tudo que a gente falou no podcast de ontem, vai lá e assiste, que tá tudo legal ainda. Nada envelheceu, tá tudo bom. E o Milwaukee Bucks chutou a porta nessa manhã de terça-feira com uma movimentação que, cara, eu não esperava. Ninguém esperava, ninguém imaginou que iria acontecer. Se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário e vamos falar sobre... O Milwaukee Bucks contratou o Miles Turner, pivô do Indiana Pacers, 4 anos, 107 milhões de dólares, que dá aí uma média de... Eu tinha feito essa conta, 26,7 milhões de dólares por temporada. A gente sabe que o Milwaukee Bucks é um time com algumas questões salariais e tal, e como eles fizeram para abrir esse espaço para ter o Miles Turner? Eles dispensaram o Damian Lillard. Damian Lillard que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles contra o próprio Indiana Pacers nos playoffs da temporada passada. Ele que tinha mais 2 anos de contrato com a equipe. E o que os Bucks fizeram se chama Stretch Provision, né? Que é um artifício que os times da NBA podem usar. Stretch em inglês significa esticar. O Damian Lillard tinha mais 117 milhões de dólares no contrato dele com o Milwaukee Bucks, né? Que era o contrato que veio quando ele foi trocado do Portland Trail Blazers pro Bucks. Ele tinha basicamente metade disso nessa temporada, a outra metade na outra. E o que o Milwaukee Bucks faz? Ele pega esses 117 milhões de dólares e estica por 5 anos. O Damian Lillard vai receber esse valor, mas vai ser dividido em 5 parcelas de 29,2 milhões de dólares por temporada. E então significa que os Bucks terão aí quase 30 milhões de dólares na folha salarial nos próximos 5 anos com o Damian Lillard, mesmo ele estando fora do time. Então é uma forma que o Milwaukee Bucks encontrou para se desfazer desse contrato do Lillard sem ter que usar ativos para convencer algum time a aceitar, porque era um péssimo contrato. O Lillard, quando ele assinou esse contrato, ainda no Portland Trail Blazers, era um contrato que a gente olhava e falava, putz, não sei se eu gosto. Você olha para a história de armadores ali com menos de 1,90 m, eles não costumam envelhecer muito bem. E o Lillard já começava a mostrar alguns sinais de declínio. Ele mesmo antes de romper o tendão de Aquiles, ele já estava mostrando sinais de declínio. Então eu não acho que os Bucks teriam... acho que eles nem teriam capital para fazer uma troca que fizesse algum outro time quisesse absorver o Damian Lillard, né? Então eu entendo do lado da equipe, né? É uma decisão drástica, e eu vou falar sobre o encaixe do Miles Turner com o Milwaukee Bucks em um segundo. É uma decisão drástica, é uma decisão arriscada, pode envelhecer muito mal, pode colocar a equipe num buraco, mas também a equipe está numa situação muito complicada, porque quer manter o Giannis Antetokounmpo. O Giannis que, pelo menos nesse momento, decidiu que fica, decidiu que não vai pedir uma troca, mas aí já sai notícia de que o Giannis não gostou da dispensa do Damian Lillard. Essa eu vou desconfiar. Eu acho que é muito mais uma questão de, pô, meu parça, bota aí que eu fiquei insatisfeito, né? Só pra ele tentar dar uma preservada com o Damian Lillard. Quanto a isso, eu não ficaria preocupado. Mas os Bucks, eles estavam indo pra um ano que era tipo Giannis Antetokounmpo e 4 operários, e vamos ver no que vai dar num leste enfraquecido, né? E enquanto isso, os Bucks estão tentando convencer o Giannis a ficar na equipe, né? A longo prazo, né? E o Miles Turner, no papel, é um bom encaixe com o Giannis. Ele no papel, ele é uma versão melhor do que o time tinha
no Brook Lopes, nas melhores versões do Brook Lopes, né? Ele é um arremessador melhor que o Brook Lopes, ele é um defensor melhor do que o Brook Lopes, só que o Brook Lopes era uma presença muito mais estável, né? O Miles Turner oscila mais, e assim, né? A gente viu, o Miles Turner, pô, ele tem essa reputação de ser um bom arremessador de 3, né? Ele tem aí, na carreira dele, 39% na última temporada, 35%, 37%, então liberando os 40% na carreira, mas nos playoffs da última temporada ele não foi bem. Deixa eu ver se tem os números dos playoffs aqui. Eu acho que tem dos playoffs. Ele, nessa temporada aqui, arremessando 37%, 31%, 21% contra o Oklahoma City Thunder, ele não arremessou bem nos playoffs, né? Então é meio que aquela coisa Miles Turner real versus o Miles Turner hipotético, né? Mas os Bucks estão desesperados. Eu acho que o valor em si do contrato do Miles Turner não é absurdo. É basicamente o que eu esperava que ele assinaria mesmo com o Indiana Pacers. E eu imagino se os Pacers, a lesão do Tyrese Haliburton, meio que tirou deles o incentivo de manter o Miles Turner, né? Porque você não vai competir na próxima temporada sem o Miles Turner. De repente, você pode ser um ano de... não digo reconstrução, mas um ano de reposicionamento, né? Aquele passo atrás para quem sabe se o Haliburton voltar e voltar bem, você possa dar 2 passos à frente, né? Então, eu imagino que seja isso, mas, cara, eu fiquei em choque. Fiquei em choque com essa decisão do Milwaukee Bucks de dispensar o Damian Lillard, mas eles não tinham muita opção, porque se fosse uma outra situação, você engole seco esses próximos 2 anos e pensa em 2027, né? Que o torcedor dos Lakers tem visto muito, né? Que segundo a imprensa dos Estados Unidos é o objetivo dos Lakers, né? Se preparar para 2027. Mas com essa pressão do Giannis, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa e eu só não sei se é suficiente. Eu acho que mesmo a melhor versão dessa ida do Miles Turner, desse encaixe dele com o Giannis, que no papel, assim, o Giannis é um jogador da posição 4 que não tem um arremesso de 3, que ataca muito bem a cesta, que protege o aro, e o Miles Turner é um cara da posição 5 que arremessa bem de 3, e é um bom defensor também. Então, teoricamente, é um encaixe muito bom, como foi um encaixe muito bom do Brook Lopes, né, por tantos anos com o Milwaukee Bucks. Só que, pô, o resto do time continua sendo horrível, né? Vamos olhar o elenco aqui do Milwaukee Bucks, né? Pra ver se eu não tô esquecendo de ninguém, né? O Milwaukee Bucks que renovou com Kevin Porter, com Kevin Porter, né? O criminoso Kevin Porter. Renovou com Gary Trent, renovou com Taurean Prince, renovou com Bobby Portis. E agora, ao que tudo indica, o time da equipe entrando nessa próxima temporada vai ser Kevin Porter, Gary Trent, Kyle Kuzma ou Taurean Prince, Giannis e Miles Turner. Assim, o Giannis é espetacular. Eu acho que esse time pode brigar. Mas pode brigar num ano que o leste tá enfraquecido e daqui a 2 anos. E esse time pode bater de frente com os Knicks ou com os Cavs se os Knicks e os Cavs não tiverem problemas, se darem tiro nos pés, perderem jogadores por lesão. Não dá pra imaginar esse time do Milwaukee Bucks vencendo eles numa série melhor de 7. Então, eu achei que é uma decisão extremamente desesperada, que eu também não acho que os Bucks tinham opção. Você não pode deixar o Giannis sair e pelo menos você preserva os seus ativos no draft no futuro, que aí se você quiser trocar o Giannis, você eventualmente, não agora porque várias escolhas deles ainda já foram trocadas, mas eventualmente você vai poder reestruturar tendo o controle dos seus drafts, né? E a troca do Lillard, eles mandaram escolha de primeira rodada, mandaram ali o Drew Holiday e tal, foi uma escolha de 3 times, pick swap em 2028 e 2030. Na hora já era uma troca que parecia muito desesperada, né? Mas assim como agora, você entende o objetivo. E o objetivo na época era que o Giannis renovasse o contrato.
Que agora ele tá de contrato renovado, então você tem um pouquinho menos de pressão. Mas deu certo, ele renovou o contrato, só que ninguém esperava que o encaixe não seria bom entre Lillard e Giannis, né? E aí o Lillard começou a se machucar. Às vezes acontece, os Bucks estão numa péssima situação e eu acho que eles cavaram um pouquinho mais ali, se colocaram num buraco um pouco maior. E eu não vejo um caminho pra eles saírem, né? E eu também não vejo um futuro que eles vão fazer uma troca pelo Giannis, que eles vão conseguir reconstruir, porque eles não controlam as escolhas de draft. Como eu falei, 2030, 2028, essas escolhas, se o Portland Trail Blazers quiser, são deles, né? Eles podem fazer o pick swap, né? Que é o direito a trocar a escolha de Portland com a escolha dos Bucks. Então é um time que tá no buraco. E eu fico pensando, de repente teria sido melhor aceitar que chegou ao fim, trocar o Giannis, receber jogadores jovens e, sei lá, Amen Thompson do Houston Rockets, Stephon Castle do San Antonio Spurs e construir ao redor. Mas eu admito, é um time que também não tinha nenhuma opção perfeita. Mesmo, como eu falei, o fato deles não controlarem as escolhas deles no draft, eles não podem tancar sem peso na consciência, né? Então é uma situação muito difícil. Vamos ver. Acho que a melhor versão desse time pode ser competitiva. Ainda acho que precisa de guards melhores. Tem muito Kyle Kuzma ainda nessa rotação. Mas essa é a minha reação minutos após a ida de Miles Turner para o Milwaukee Bucks e a dispensa do Damian Lillard. Damian Lillard que não joga nessa temporada. E é muito difícil imaginar que ele vai voltar a ser um jogador de impacto depois de uma ruptura de tendão de Aquiles na idade dele. Mas vamos ver, vamos torcer. Lillard, um dos melhores jogadores aí da última década na NBA. Se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, assista ao podcast de ontem ou escute no Spotify com as principais movimentações do mercado, né, na segunda-feira. Bota no fone de ouvido, vai escutando quando sair de casa, for pra academia, aquela coisa. Um grande abraço, tchau.